Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. 1 Samuel 2, 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora, o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Honrarei aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Queridos, a Bíblia, ela nos ensina a honrar diversas classes da sociedade. A Bíblia também nos ensina a honrar diversas pessoas com quem nós convivemos. Ela nos ensina a honrar os nossos pais como mandamento, como primeiro mandamento, e nos derrama uma promessa, uma recompensa de que os nossos dias serão ampliados sobre a terra. A Bíblia também nos ensina a honrar as autoridades, sejam elas governamentais, presidente, governadores, prefeitos, vereadores, deputados. A Bíblia também nos ensina a honrar autoridades espirituais, sejam elas os sacerdotes que Deus colocou sobre as nossas vidas, os apóstolos, os pastores que têm cuidado das nossas vidas, e Deus é quem estabelece essas pessoas para desenvolver a sua chamada, para estabelecer o seu cuidado, nos dando direção. A Bíblia nos ensina a honrá-los. A Bíblia nos ensina também que os maridos devem honrar as suas esposas, e honrando as suas esposas, as suas orações, elas não são impedidas diante de Deus. A Bíblia nos ensina que as esposas devem honrar os seus esposos, porque isso é agradável diante de Deus. A Bíblia nos ensina até a honrar as criancinhas, e não rejeitá-las, mas pelo contrário, acolhê-las. A Bíblia abre um leque de ensino sobre honra, quem honrar e como nós devemos honrar. Mas eu quero nesta hora canalizar todo o nosso estudo, todo o nosso ensino deste momento para uma honra específica voltada totalmente para Deus. Porque o nosso Deus, ele é digno de toda honra. Ele é um Deus todo-poderoso, ele é um Deus de amor, mas ele também é um Deus digno de toda honra. Então, se concentre nisso, nesta manhã, para que tudo aquilo que nós falarmos aqui seja canalizado, direcionado para o nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra. Agora, o que é honra? O que é honra? A palavra honra, ela é originária do hebraico e depois ela teve aí uma modificação trazendo para a língua grega. Eu quero trazer aqui uma ideia do que ela é dentro da língua grega. Dentro da língua grega, ou falando com uma pessoa que nasce nesse meio grego, na Grécia e por aí vai, então nós temos aí o entendimento, se conversarmos com ela, que é algo que expressa um grande valor. É algo assim como um ouro, algo muito precioso, algo que não dá para ser colocado em qualquer lugar, algo que merece um lugar de destaque em um ambiente. É algo que realmente traz a ideia de muito valor, de muito valor. Agora, se nós falarmos ao contrário com uma pessoa também, que é da língua grega, que nasceu na Grécia, ela irá entender que o contrário de honra é algo que não merece respeito, é algo que não merece valor algum, é algo que pode ser desprezado e é algo que pode ser descartado a qualquer momento. E a honra, ela pode ser expressada de diversas formas. Nós podemos expressar honra através das nossas palavras, nós podemos expressar honra através das nossas atitudes, e nós podemos expressar honra até mesmo através dos nossos pensamentos. Tanto a honra como a desonra, elas podem ser expressadas através das palavras, atitudes e pensamentos. Por isso que Jesus, em um determinado momento, ele se volta para algumas pessoas e diz: olha, esse povo, ele me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o interessante sobre a honra, ou o mais interessante sobre a honra, é que a honra, ela nasce no coração. A honra, ela brota no coração.
A honra, ela se origina do coração. E todo aquele que exerce uma atitude de honra, ou que escolhe viver um padrão de honra, ele atrai para si uma grande recompensa. Porque a honra, ela gera grandes recompensas. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 11, versículo 31, 11:31, eis que o justo será recompensado na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Eis que o justo será recompensado na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Quando nós falamos de ímpio e de pecador, nós estamos trazendo a ideia de um padrão de vida que foi adotado, um padrão de vida que foi escolhido. É uma escolha ser ímpio, é uma escolha ser justo, é uma escolha ser pecador e é uma escolha caminhar em santidade. É uma escolha de um padrão de vida que é adotado por alguém, porque a todo tempo Deus está se movendo, a todo tempo Deus está gerando, está promovendo, está proporcionando salvação. Então caminhar de uma forma outrora longe de Deus é uma escolha, todos nós podemos fazer as nossas escolhas, e nós somos livres para escolher, e Deus nos deu esta liberdade. Você não pode fazer as minhas escolhas, eu não posso fazer as suas escolhas, mas o Espírito de Deus constantemente está nos orientando para que façamos a escolha correta, e assim vivamos a recompensa completa que Deus tem para as nossas vidas aqui na terra, porque diz, o justo, ele será retribuído, ele será recompensado aqui na terra. Tem uma recompensa que existe para o futuro, e nós estamos remetendo o nosso pensamento à eternidade, mas também existe uma recompensa terrena, existe uma recompensa que diz respeito ao agora, que diz respeito ao nosso futuro aqui na terra. Por isso que aqui o escritor de Provérbios, ele diz, olha, o justo será recompensado na terra, ou seja, ele é recompensado pelo padrão que ele decide viver, e escolher viver uma vida pautada pela honra é um padrão de escolha, e é importante nós estarmos atentos ao padrão que nós escolhemos viver, porque o padrão que nós escolhemos viver, ele também vai influenciar nas nossas decisões. É como se apertasse um botãozinho assim, e aquele botãozinho abrisse um leque na hora que nós precisássemos tomar uma decisão. Se estamos vivendo um padrão fora do padrão de Deus, a nossa decisão, ela vai ser influenciada pelo padrão que nós estamos vivendo. Agora, se estamos vivendo uma vida pautada por aquilo que Deus tem planejado para as nossas vidas, a hora que apertarmos o botão, surgirá um campo para tomarmos a decisão correta e colhermos segundo aquilo que nós temos decidido. Ou seja, o padrão que nós escolhemos viver, ele vai influenciar nas nossas decisões. Eu começo a me lembrar de uma história de um homem chamado Salomão. Eu sei que aqui muitos já conhecem essa história. Salomão, ele não foi uma pessoa comum. Salomão foi um rei e um grande rei. A Bíblia diz que igual Salomão não haverá homem nascido de mulher. Tamanha a sua grandiosidade, mas foi Deus que derramou o favor dele sobre a vida de Salomão. Salomão, ele teve muita fama, mas muita fama, ele foi muito conhecido. Salomão, ele desfrutou de muitas riquezas, grandiosas riquezas. As riquezas que o reino de Salomão possuía, e que Salomão possuía, elas chamavam a atenção de todo mundo. As pessoas queriam estar perto de Salomão, para conhecê-lo, e ver a grandiosidade daquilo que se falavam sobre ele e sobre o seu reino. Ou seja, Salomão recebeu algo diferenciado de Deus. Ele foi recompensado aqui na terra, de uma forma diferenciada de Deus. Podemos até pensar que Salomão recebeu uma recompensa completa de Deus aqui na terra, porque ele desfrutou de muitas coisas na sua plenitude. Ele desfrutou de poder na sua plenitude, ele desfrutou de provisão na sua plenitude, ele desfrutou de influência na sua plenitude, ele desfrutou de toda a provisão, toda a riqueza que Deus havia derramado sobre a vida dele na sua plenitude. Então ele foi recompensado completamente.
Mas chegou um determinado momento que Salomão, ele foi recolhido para o Senhor. E quem assume o trono é o seu filho, chamado Roboão. Já nos primeiros dias do reinado do filho de Salomão, chamado Roboão, foi levado para ele uma situação, ao qual ele tinha que tomar uma decisão. Entenda, ele tinha que tomar uma importante decisão. E Roboão, ele decide consultar, primeiramente, os conselheiros de seu pai. E ele consulta os conselheiros de seu pai a respeito daquilo que estavam levando para ele. E as pessoas estavam questionando o valor do tributo que Salomão cobrava no reino, dos impostos que eram cobrados no reino, era uma carga excessiva. E ele então consulta ali os conselheiros do seu pai, os anciãos, experientes, e eles orientam Roboão para que ele reduzisse a carga, e fazendo assim ele conquistaria o coração de todo o povo. Roboão, não muito contente com aquilo que ouviu, decide consultar também os jovens. E não é que os jovens sejam inexperientes, eu acredito que Deus derrama sabedoria e graça. Daniel tinha aproximadamente 17 anos e era um dos homens mais sábios do reino, um dos homens mais sábios de Israel, um dos homens mais sábios da Babilônia. Então nem sempre juventude é sinal de inexperiência, mas nesse caso, estes jovens eram inexperientes, e eles orientaram Roboão para que ele se voltasse para o povo e apresentasse a seguinte resposta: da causa que vocês me consultaram, daquilo que vocês estavam questionando, da carga excessiva que meu pai cobrava a respeito dos impostos, dos tributos, esperem que comigo vai ser pior, porque o meu dedo mindinho é maior do que todo o meu pai. Aquilo fez com que o reino fosse dividido. Ele perdeu a influência sobre 10 tribos. 10 tribos se afastaram, disseram assim: nós não queremos ser reinado por Roboão, nós não queremos ser governados por este rei. Apenas 2 tribos ficaram com Roboão. Entenda, ele estava no momento decisivo da sua vida. Era o início da sua caminhada como rei, é verdade, era o início, mas ele estava no momento decisivo da sua vida, e o padrão que ele decidiu escolher influenciou na sua decisão, influenciou de uma forma negativa, e ele perdeu aquilo que Deus havia derramado como favor sobre a vida de Salomão, seu pai. Nós, a cada momento, somos levados a tomar decisões, e decisões, elas são importantíssimas, e muitas das decisões que tomamos, elas podem transformar o curso da nossa vida para o bem ou para o mal, para o propósito de Deus ou para longe do propósito de Deus, para vivermos as promessas de Deus ou não, para desfrutarmos das recompensas de Deus ou não. Então nós precisamos estar atentos para não perder aquilo que Deus está derramando sobre as nossas vidas neste dia, aquilo que Deus já derramou sobre as nossas vidas nesse dia. É por isso que João, ele instrui, João instruindo os seus discípulos. A segunda carta de João, no capítulo 1, o versículo 8, diz assim, 2 João 8, diz: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos trabalhado, mas para que recebam a recompensa completa. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos trabalhado, mas para que recebam a recompensa completa. É o que João está falando. Em outras palavras, João está falando assim: olha, para um instante com o que vocês estão fazendo, observem como Deus já tem abençoado vocês, mas também observem a importância de não perder a recompensa completa que Deus tem preparado. Observem para não perder aquilo que vocês já têm conquistado. Agora observem também para não perder
aquilo que Deus tem preparado, o completo de Deus, o total de Deus, a recompensa completa de Deus. E o padrão que nós escolhemos viver vai determinar isto. Se nós, aqui na terra, desfrutaremos de nenhuma recompensa, de uma recompensa parcial ou de uma recompensa completa. Nenhuma recompensa, recompensa parcial ou recompensa completa. Será que é possível, mesmo estando próximo de Jesus, não desfrutar de nenhuma recompensa? Ou desfrutar de uma recompensa parcial? Ou ainda desfrutar de uma recompensa completa? É possível, é possível. Tanto nos tempos de Jesus como hoje ainda é possível. E nos tempos de Jesus, existem pessoas que desfrutaram de nenhuma recompensa. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, em Lucas capítulo 5, versículo 15. Lucas 5,15. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada de suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando. Estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Havia poder em Jesus. Quando o escritor aqui ele diz, olha, a virtude de Jesus, a virtude de Deus estava com Jesus para curar, ele está declarando que Jesus, ele estava revestido de todo o poder para possibilitar a cura. Existiam ali várias pessoas, entre elas doutores da lei, fariseus. Muitas pessoas estavam ao redor de Jesus. Muitas pessoas estavam ao redor de Jesus. Mas poucas pessoas estavam adotando o padrão correto. E por não adotarem o padrão correto, não receberam nenhuma recompensa. A Bíblia diz que em um determinado momento, alguns amigos eles sobem em cima da casa onde Jesus estava. E descem ali um paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, os teus pecados estão perdoados. Os doutores da lei, os fariseus, os conhecedores da lei, começaram a pensar, começaram a arrazoar entre si. Versículo 22 diz assim, porém Jesus, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes, que arrazoais em vosso coração? O que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder, disse ao paralítico, levanta e anda. O paralítico levantou, tomou a sua cama e andou. Os fariseus ficaram admirados com aquilo. Agora, a admiração deles não foi suficiente, ela não produziu honra suficiente, reconhecimento suficiente para que eles recebessem aquilo que Jesus estava preparado para entregar. Jesus estava com a virtude de Deus, com o poder de Deus para curar. E eles não receberam nenhuma recompensa. Agora, por que não receberam nenhuma recompensa? Se Jesus tinha poder para tal coisa. Porque no seu coração, eles arrazoavam. Quem é esse para perdoar pecados? Quem é esse para curar alguém? Quem ele pensa que é para realizar tal feito? Ou seja, os nossos pensamentos, eles também refletem honra e desonra para com o nosso Deus. Quando nós pensamos que Deus, ele não é capaz de realizar algo, ou ele perdeu o controle sobre tal situação,
nós estamos nos expressando em desonra para com o nosso Deus. E mesmo Deus sendo dotado de todo o poder para curar, Ele é meio que impedido de curar, porque Ele observou nos pensamentos, nos corações, que Ele não foi honrado de tal forma, Ele não foi reconhecido de tal forma. Por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele traz a instrução, no capítulo 4, versículo 8, ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, os nossos pensamentos, eles produzem honra ou desonra para com o nosso Deus. E nós devemos cuidar os nossos pensamentos. Até nos nossos pensamentos, nós devemos trazer este ensinamento, voltando os nossos corações, os nossos pensamentos em atitude de honra para com o nosso Deus sempre. Os fariseus, os doutores da lei, não pensavam assim, não arrazoavam assim entre si, eles pensavam diferente, e por isso não receberam nenhuma recompensa. A recompensa deles foi nada, zero. Agora, também existe aqueles que receberam uma recompensa parcial. Em Marcos capítulo 6, versículo 5, diz assim: ele não pôde fazer ali obras poderosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Ele não pôde fazer ali obras poderosas, apenas curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Aqui está falando a respeito de Jesus. Ora, Jesus não pôde? Como assim? Jesus não pôde significa que ele foi impedido, não é que ele não queria, não disse Jesus não quis fazer nenhum milagre, ou ele fez poucos milagres ou alguns milagres porque ele não estava com vontade de fazer milagres aquele dia. Não, aqui diz que ele não pôde fazer. Ele não pôde fazer. Agora, por que Jesus não pôde fazer? Um pouquinho mais à frente, no versículo 2, ou voltando um pouquinho, melhor dizendo, no versículo 2, ainda do capítulo 6 de Marcos, diz assim: e chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? Escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Entenda, os grandes milagres eram para acontecer naquela hora. As grandes maravilhas eram para acontecer naquele momento. Curas, sinais e prodígios eram para serem vistos naquele determinado momento. Porém, Jesus foi impedido. Por que Jesus foi impedido? Ele explica: olha, não há honra para um profeta na sua casa ou na sua família. Ou seja, Jesus foi impedido, porque ele não recebeu a devida honra. E porque não recebeu a devida honra, alguns poucos milagres aconteceram. Era para que muitos milagres acontecessem, eram para que grandes sinais fossem vistos, eram para que todas as pessoas que estivessem enfermas fossem curadas. Porém, alguns poucos milagres aconteceram, porque Jesus não pôde realizar, e ele não pôde porque ele não recebeu a devida honra. Aquilo que era para ser completo foi parcial. A recompensa que era para ser completa da parte de Deus, o favor que era para ser completo da parte de Deus através da vida de Jesus naquele momento, não foi completo.
foi parcial, apenas alguns poucos enfermos foram curados. Por causa da atitude de desonra para com Jesus. Não é este o filho do carpinteiro? Ora, não é este aquele que tem por mãe Maria? O irmão de Tiago, de João, olha, não é esse, poderia até alguns pensarem assim, não é esse aquele que fez, pastor Marcelo, a mesa ali de madeira, de cedro lá para a sua casa? Não é esse que fez, pastor Miro, aquele jogo de cadeiras de acácia para a tua casa, de madeira de acácia para a tua casa? Não é este, pessoa comum, não é este. Não receberam Jesus com a devida honra, não reconheceram Jesus como Filho de Deus, não entenderam que aquele momento era um momento especial, onde eles poderiam receber tudo de Deus, onde eles poderiam receber a recompensa completa de Deus, o favor completo de Deus, e porque não reconheceram, receberam parcialmente aquilo que Deus tinha para a vida deles. Entenda, nós estamos reunidos aqui nesta manhã, Deus está aqui, o Espírito de Deus está se movendo, Jesus está aqui, não é porque eu estou aqui, mas é porque Deus está aqui, e você pode sair daqui com a sua recompensa completa nesta manhã. Agora você pode sair também com a sua recompensa parcial nesta manhã, ou você pode tratar este domingo, esta manhã, este culto, como mais um culto, e sair daqui sem recompensa nenhuma. Só o fato de estarmos vivos já é maravilhoso, de entrarmos aqui e sairmos vazios, é de levantarmos as mãos para os céus e de agradecermos a Deus, porque estamos vivos. Mas Deus tem muito mais para você. Deus pode fazer com que você receba a sua recompensa de forma completa, total. E Deus se move assim, Deus deseja que recebamos assim. Em Mateus capítulo 8, versículo 5, até o versículo 13, fala a respeito de um oficial romano que vai até Jesus. Este oficial, ele tinha um servo enfermo, e ele pede para que Jesus o cure. Ele diz: olha, eu tenho na minha casa um servo enfermo, eu quero que o Senhor cure o meu servo. Eu entendo que o Senhor tem algo especial, não é uma pessoa comum, eu sei o seu valor, o Senhor é Deus para a minha vida, o Senhor pode me socorrer. Jesus, vendo aquilo, ele diz: olha, eu vou lhe curar, eu vou à tua casa e curarei o seu servo. Ele fala: não, espere só um instante, pare. O senhor não precisa ir até a minha casa, diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Eu não sou digno de que entre na minha casa. Aí Jesus volta para aqueles que estavam ao seu redor e diz: olha, eu não vi em Israel tamanha fé como deste homem. Está entendendo? Jesus está falando assim: eu não vi nem em João Batista tamanha fé como desse centurião. Com certeza João, ele conhecia muito mais do reino de Deus, dos mandamentos de Deus, das promessas de Deus, da revelação de quem era o Messias, do que esse centurião. E tinha uma vida reta diante de Deus, ao ponto de ser identificado como um anjo aqui na terra, pelo próprio Jesus. Agora Jesus está falando: olha, nem este, que é identificado de tal forma, se expressou em fé como este centurião. Jesus viu algo especial naquele centurião. Aquele centurião, ele se demonstrou em honra para com Jesus. Ele reconheceu que aquele momento não era um momento comum. Ele reconheceu que ele estava diante de uma pessoa que não era uma pessoa comum. Ele se expressou em honra para com Jesus. E porque ele se expressou de tal forma, o seu servo foi totalmente curado. Ou seja, ele recebeu
a sua recompensa de uma forma completa. O padrão que nós escolhemos viver, ele vai determinar a nossa recompensa. Salomão recebeu a sua recompensa completa. O paralítico que desceu pelo telhado recebeu a sua recompensa completa. Roboão perdeu a sua recompensa. Os doutores da lei, os fariseus, mesmo os próximos de Jesus, não receberam recompensa nenhuma. Mas Deus tem uma recompensa poderosa para derramar sobre a sua vida. E a chave que dá acesso a essa recompensa é a honra. Então se volte totalmente em honra para Deus. Não somente durante esta série, mas por todos os dias da sua vida aqui na terra. Nos seus pensamentos, no seu coração, nas suas palavras, nas suas atitudes. Honre ao Senhor, honre ao Senhor. Os que me honram, eu honrarei. Os que me desprezam, serão desprezados. Deus tem uma recompensa completa para você. Eu não sei o que você precisa receber de Deus. Eu conheço alguns aqui, eu sei o trabalho de alguns, o empenho de alguns, na vida secular, na vida ministerial, ou tudo é ministerial e nada é secular, depende do entendimento. Eu sei que muitos aqui já têm sido abençoados por Deus. Agora entenda, Deus tem muito mais para você. Deus não quer que você viva aqui sem desfrutar de nada, sem ter nenhum tipo de recompensa. Ah, mas isso é baguear com Deus. Não, Deus é recompensador. Ele honra aqueles que o honram e Ele despreza aqueles que o desprezam. E a nossa chamada é para honrarmos a Deus com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. E honrando a Deus com tudo que temos e com tudo que nós somos, nós seremos recompensados. Nós receberemos tudo que Deus tem para as nossas vidas. Tudo aquilo que Deus tem para você, Ele quer te entregar. Ele tem poder para te entregar. Ele deseja lhe entregar. Agora o padrão que nós escolhemos viver vai fazer com que Ele entregue ou não. Honre ao Senhor. Honre ao Senhor com todo o seu ser. Honre ao Senhor todos os dias da sua vida, com os seus pensamentos, com o seu coração, com as suas palavras, com as suas atitudes. E você receberá a recompensa completa de Deus. Amém.